Então essa agora é a parte 2, a parte sobre coisas que você pode vir a usar para melhorar as suas habilidades e capacidade de resolver problemas por meio de planilhas. Só uma ideia inicial, né, sobre coisas que você pode fazer. Vou falar um pouco mais de validação de dados, vou falar de intervalos nomeados, vou falar de algumas funções, inclusive como a gente lê as funções, a ajuda das funções. Mais especificamente, vou falar das funções procv e proch, ou VLOOKUP e HLOOKUP, funções de busca, as funções match e index, que também vão ajudar a gente a fazer buscas. Vou falar da função C, o if, uma função importantíssima, e vou parar por aqui nesses pontos para você ir além, para você explorar mais as possibilidades de usar planilhas. Então, a partir de agora, são coisas novas, coisas assim, às vezes até um pouquinho avançadas, que eu espero que você se empenhe em pesquisar como usar. Vou criar mais uma planilha aqui no meu arquivo aula 6 do básico. E agora eu tenho aqui a planilha 4. Posso botar elas em ordem aqui se eu quiser, elas não estavam ordenadas, ordenei aqui embaixo. Agora tenho a planilha 4 e vou fazer um teste aqui para mostrar o que significa validação de dados. Então, primeiro, eu vou colocar aqui uma série de times, equipes de futebol do Brasil. E aí, por algum motivo, eu resolvo que nessa célula, que é a célula, vou trocar ela aqui de cor, essa célula amarela, que é a D3, nessa célula D3 eu quero que sejam digitados apenas times que apareçam nessa lista aqui. Então o que eu quero é o seguinte: se eu por acaso vier aqui e resolver digitar Fortaleza, eu quero que isso não seja possível nessa lista, nessa célula, ou pelo menos que alguém me diga que não pode. Quais são o que eu posso digitar aqui? Eu não quero permitir que se digite aqui coisas que não pertençam a essa lista aqui. Eu quero apenas os valores da lista. Eu quero apenas os valores dessa lista aparecendo na minha célula D8. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: vou usar uma função da planilha, que existe em todas que eu conheço pelo menos, que se chama validação de dados. O que é essa validação de dados? Ela é uma forma de determinar o domínio ou o conjunto de informações, de dados que podem ser apresentados nessa célula específica ou nesse conjunto de células. Eu já mostro a diferença entre a célula e o conjunto. Então, primeira coisa que tem aqui, quando eu vou lá em dados, validação de dados, aparece essa caixinha de controle do meu processo de validação. A primeira coisa que tem aqui é um intervalo de células. Esse é um intervalo de células que eu estou validando. Então, eu quero que o valor dessa célula seja validado, seja definido de acordo com alguma regra que eu vou estabelecer. Então, está aqui, a célula é a página 4D3. É essa célula que a gente está fazendo validação nela. E depois tem critérios, ou seja, o que eu quero que seja permitido ou bloqueado nessa célula aqui, o que eu quero que seja permitido. Então tem uma lista aqui, primeiro item é lista de um intervalo, depois tem lista de itens, número, texto, data, fórmula personalizada e caixa de seleção. Eu tenho algumas opções. Vou começar pela que eu quero fazer agora, que é uma lista de intervalo. Significa que eu tenho que definir um espaço, aqui quando eu mostro essa gradezinha, quando eu passo o mouse sobre essa gradezinha aqui à direita no campo, onde eu tenho que inserir esse intervalo, ele mostra para mim que
eu preciso selecionar um intervalo de dados. E aqui embaixo está escrito: mostra lista suspensa na célula. Mostrar lista suspensa na célula, que já vem marcado por padrão. E eu deixo ele marcado por padrão porque ele vai me permitir apresentar de forma rápida para a pessoa que está usando quais são as possibilidades de inserção de dados naquele espaço, naquele intervalo, naquela célula que a gente está fazendo a validação. Então, eu clico aqui nessa gradezinha e ele pergunta: selecione o intervalo de dados. Eu vou selecionar o intervalo de times que eu tenho aqui. Mais uma vez, se eu quiser me restringir apenas a esses 12 times que tem aqui, eu posso marcar o intervalo B3, B14. Como eu estou na mesma planilha da minha célula de validação, ele não precisa mostrar o número da página. Mas se eu quisesse validar um intervalo em outra página, eu poderia, por exemplo, marquei aqui esse intervalo. Aí já apareceria aqui o número, o nome da página onde ele está, porque eu estou olhando para uma página diferente da célula que eu estou validando. Mas estou aqui na mesma página para a gente poder ver isso tudo sem ficar indo e voltando. E eu quero marcar o intervalo de times. Como eu posso querer botar mais times ali, eu, em vez de marcar B3, B14, eu vou marcar B3B. E para você que lembra do que a gente falou na recapitulação, isso significa que não importa quantos mais valores eu inclua nessa coluna que começa em B3 e vai até o final, não importa quantos valores mais eu incluo, eles vão ser considerados no meu intervalo de dados. Ok, então eu tenho agora a validação de dados por uma lista, contra uma lista de intervalo, de um intervalo, ou seja, só vai poder aparecer na minha célula D3, que é essa célula aqui em amarelo, os dados que aparecem entre as células B3 e B, até o final dessa coluna. Quero que ele mostre uma lista suspensa e quero que ele mostre um aviso. Vou deixar aqui o padrão, eu poderia colocar rejeitar a entrada, ele não me deixaria digitar isso, mas primeiro eu só vou mostrar um aviso e vou colocar aqui um texto de validação que é: digite 2 times da lista de times. E vou dar um salvar aqui. Salvei. Se a gente observar, já vê que tem um cantinho vermelho no canto superior direito da célula, já aparece uma marquinha vermelha. Essa marquinha vermelha, quando a gente passa o mouse sobre ela, diz: inválido. A entrada precisa estar dentro de um intervalo especificado. E aí eu posso clicar. E aqui é isso que significava a minha informação de mostrar lista suspensa na célula. Ela corresponde a essa setinha para baixo, esse triângulo voltado para baixo, no qual eu posso clicar e aparece a lista de entradas possíveis para essa célula. Não obstante, eu posso começar a escrever. Se eu começar a escrever com P, vão aparecer todos os times que tiverem um P no time. Eu vejo que tem São Paulo e Palmeiras, aí posso ir lá e selecionar Palmeiras. Mas nada me impede de escrever um time aqui. Grêmio, ele vai olhar para mim, Grêmio, ok. Só que agora, se eu quiser colocar o time do Ceará, vou fechar isso aqui, ele mostra a mensagem de que é inválido aquilo que eu digitei. Então, a validação de dados é isso. É a possibilidade de eu usar um conjunto de dados, um conjunto de regras para definir qual é o domínio, no nosso caso aqui de uma lista, que pode vir a preencher
quais são os valores de um domínio que podem vir a preencher a célula que eu estou validando. Então, isso é a validação de dados. Eu poderia fazê-lo também para um intervalo de células. Então, eu poderia aplicar isso aqui. Quero selecionar aqui 3 times. Vou colocar aqui, ó. Quero selecionar aqui 3 times. Vou colocar aqui time 1, time 2 e time 3. Então eu quero selecionar 3 times, mas todos têm que fazer parte dessa lista que eu tenho aqui à esquerda. Então eu posso selecionar as 3 células. Primeiro, só para a gente começar do zero, vou lá na validação de dados e vou remover a validação que tem ali. Não tem validação nenhuma. Vou pegar essa célula aqui, vou apagar até para ficar claro, vou copiar para baixo. Eu tenho 3 células amarelas aqui nas quais eu posso digitar o nome de um time. E vou fazer a validação desse intervalo. Validação de dados. Agora, se a gente observar aqui, a validação de dados mostra os valores entre E5 e E7, que são os que aparecem aqui. São essas 3 células, E5 até E7. Ok? Então agora tudo que eu fizer, eu estou validando aquelas 3 células. Marco novamente o intervalo de dados que eu quero. Boto lá o B e dou um OK. Então agora eu vou mostrar um texto de validação. Selecione um time da lista de times. E vou dar um salvar. Agora eu já posso ver as 3 setinhas aqui. Posso ir lá escolher os meus times. E eles estão todos validados certinho. Se eu incluir novos times aqui, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, como a minha validação já permitia eu ver todos os times que vão ser incluídos na lista, até a última célula que tenha preenchimento na coluna B, eu vejo que esses meus times já aparecem lá. Então posso aqui vir escolher Vitória, posso escolher Bahia, posso escolher o outro time que eu botei aqui, Fortaleza. Então, validação de dados é isso aí. Você pode fazer ela de várias maneiras. Eu poderia, por exemplo, resolver que aqui eu vou dar uma nota para cada um desses times, por qualquer motivo que seja. Vou agora marcar isso aqui de outra cor. Vou marcar aqui de verde. E aqui eu quero colocar uma nota para cada um desses times. E essas notas têm que variar entre 5 e 10. Então eu vou lá em dados, validação de dados. Mais uma vez, ele já está mostrando para mim qual é o intervalo que eu quero validar. Opa. Está difícil, não consigo ver ali. Mas o intervalo que eu quero validar, ele aparece, né? F5, F7, ok. Só que agora eu não quero uma lista de intervalos. Eu vou validar um número. E aí ele tem várias opções aqui de números que eu posso validar. Eu quero validar um número entre 5 e 10. Vou mostrar aviso e vou mostrar um texto de ajuda, que aí diz assim: insira um número entre 5 e 10. Vou salvar. E aí agora eu posso vir aqui, não tem mais setinha, porque eu não tenho uma lista de escolhas, né? Eu tenho um número, 5. Aí esse aqui eu vou botar 12, e aí ele já reclamou para mim. Se eu clicar lá, ó, a entrada precisa ser um número entre 5 e 10. Eu tenho que vir aqui e alterar isso para 6. E no Fortaleza eu vou botar aqui 7. Deu tudo certo. Se eu quiser, eu posso rejeitar a entrada.
não deixo entrar um número que não seja entre 5 e 10. E aí, mais uma vez, se eu for lá colocar 10 para o Vasco, tá ok. Vou colocar 12 para o Bahia. Ele disse, não pode. Ocorreu um erro. Insira um número entre 5 e 10 e não me deixou alterar o número que estava lá. Então, vou botar aqui 9. Agora ele deixou. Vou botar aqui 5. Ok. Então, eu tenho as validações desses campos, o que me ajuda a diminuir bastante a quantidade de erros que eu possa cometer quando eu estou inserindo dados nos meus campos. Então, eu diminuo a quantidade de erros que eu possa fazer de digitação. O que eu vou digitar nessa área amarela, o que eu vou digitar nessa áreazinha verde, são dados que estão submetidos a um processo de validação. Então, eu não posso digitar aqui qualquer coisa que eu queira. Essa validação ela é muito útil para garantir que os dados que você está usando estão de acordo com aquilo que o processo que você está trabalhando, automatizando, etc., ele seja executado perfeitamente. Tá? Então, esse foi o item validação de dados. Os dois próximos temas são as funções proc-v e proc-h e o intervalo nomeado. Vou começar pelas funções proc-v e proc-h para depois, usando elas como exemplo, mostrar como o intervalo nomeado pode ser usado para facilitar nossas vidas. Como é que eu uso a função proc-v ou proc-h? Eu poderia ter criado essa minha tabela aqui de times da seguinte maneira. Podia ter criado um código para o time e poderia ter criado o nome do time. Então eu tenho código e nome. Criaria um código aqui, T01, e copiaria o código para cada um dos times que entra aqui. Ele entra com um código. T01, T02, T03 e assim por diante. Em algum lugar, eu podia estar usando apenas os códigos dos meus times. Então, eu podia botar aqui time, código. E quero saber, sempre que eu digitar um código, eu quero saber qual é o nome do time. Então, primeira coisa, se eu estou nessa célula agora, H14, digitando o código de um time, eu quero validar esse código. Vou validar esse código usando a validação de dados. Quero uma lista de intervalo e eu vou marcar todos os códigos que tem lá, como eu já sei daquele meu macete. Vou digitar A3, vou clicar no A3, vou digitar A3A. Tudo que está entre as células A3 e a última célula populada, a última célula digitada dessa coluna, vai aparecer ali como um código válido para mim. Dou um OK, mostrar aviso. Né? Vou botar aqui digitar um código válido e vou dar um salvar. Então, escolhi um código de time T8. E aí eu quero saber o nome desse time. Isso aqui, os meus dados estão guardados em algum lugar, eu estou usando eles para uma tarefa minha. E aqui eu quero saber, aqui eu digitei o código do time e aqui no campo que eu vou botar aqui em verde, saber qual é o nome do time. Mas não tenho que digitar, não tenho que procurar ele eu mesmo. O que eu quero é que o meu sistema faça isso, a minha planilha faça isso. Então, para isso eu vou usar uma função chamada proc-v. Como eu estou aqui em inglês, essa função proc-v, vou botar aqui uma legendazinha aqui. Proc-v em inglês vai ser v lookup. E proc-h vai ser
HLOOKUP. Então, aqui à esquerda eu tenho o nome da função em português e à direita eu tenho o nome da função em inglês. PROC-V, PROC-H. E aqui, como eu quero buscar um único valor relacionado a um código que também é único, não existe aqui no meu conjunto de dados nenhum código repetido, né? Os códigos são únicos. Como eu quero trazer um valor correspondente a um único código, eu vou usar a minha função de busca, que ela resulta sempre em um único dado para mim. Diferente da função que nós vimos anteriormente, que é a função filter, que traz um conjunto de linhas filtradas de uma base de dados. Então, o filter ele me traz um conjunto de linhas, pode ser de 0 ao máximo de linhas que eu tenho na base que eu estou procurando. E o PROC-V, PROC-H retornam um único valor correspondente ao argumento de busca. Então vamos aqui fazer a busca. Então eu vou usar aqui PROC-V, que a gente já viu que não tem, é VLOOKUP. VLOOKUP diz assim, pesquisa vertical. Por que uma pesquisa vertical? Lá, os dados que eu estou procurando, eles estão organizados verticalmente. Eu vou fazer uma busca por um código. E os meus códigos estão variando na mesma direção das linhas. Os meus códigos aqui variam na vertical. Em cada linha diferente, eu tenho um código diferente. Então, na linha 4 eu tenho o código T02, na linha 11 eu tenho o código T09, etc. Eles estão variando aqui na vertical, no sentido das linhas. Daí eu usar a busca vertical. Então é preciso que a gente aprenda a ler como é que funcionam as funções. Se eu já não tiver feito isso uma vez, vai aparecer dessa maneira assim. Vai ter uma interrogaçãozinha aqui em azul, aqui do lado da célula que eu estou digitando. Então, eu clico nessa interrogaçãozinha que está no campinho azul e ele mostra para mim o resumo dessa função, que é mostrando o nome da função, os argumentos dessa função e um resumo do que ela faz e do que cada uma dessas coisas significa. Então, o que significa a função VLOOKUP? Vamos ver aqui. Quero mostrar para você primeiro o que significa essa função. Então, VLOOKUP é uma função que mostra que precisa receber, para funcionar, alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a chave de pesquisa. A chave de pesquisa é aquilo que eu estou procurando. Então, eu estou procurando agora por um código de time. O que eu quero saber é onde está esse código de time nesse momento. É a minha chave de pesquisa. Se a gente olhar aqui embaixo, ele diz assim, o valor a ser pesquisado, por exemplo, 42 gatos ou I24. Tá? I24 poderia ser a célula onde tem o valor que a gente está procurando, que a gente sabe já usar as referências. Mas eu posso fazer buscas por valores literais, como, por exemplo, o número 42 ou a palavra gatos. Depois, a segunda parte da função, que é separada sempre por ponto e vírgula, eu tenho aqui, ó, ponto e vírgula, são os separadores dos argumentos da função.
Cada vez que eu uso um ponto e vírgula, eu estou separando uma parte da função. O segundo elemento dessa função vai ser o intervalo. Ou seja, onde eu estou procurando essa chave de pesquisa que eu mencionei no primeiro argumento. No nosso caso, eu vou procurar isso na minha tabela de times. Como eu estou procurando a chave de pesquisa código na primeira coluna do intervalo de pesquisa. Então, quando eu desenhar o meu intervalo de pesquisa, o código que eu estou procurando tem que estar na primeira coluna desse intervalo. Depois, eu tenho o índice. O índice é o terceiro elemento da minha função VLOOKUP. E ele significa o seguinte. Vamos lá. O que o índice diz aqui é que ele vai me informar, vou marcar aqui para a gente ver, o índice de colunas do valor a ser retornado, em que a primeira coluna do intervalo recebe o número 1. Então vamos olhar para cá, para o intervalo que eu quero marcar. Esse aqui é o intervalo que vai até lá embaixo, que eu vou utilizar. Esse intervalo ele tem duas colunas. Código é a primeira coluna e nome é a segunda coluna. Então, como o meu intervalo tem código na primeira coluna, que eu já sei que é obrigatório, porque está escrito aqui que o intervalo a ser considerado na pesquisa, na primeira coluna tem que ter a chave de pesquisa que eu estou procurando. Se ela estiver em algum lugar, ela tem que estar nessa primeira coluna. Então, se a primeira coluna é o código, mas eu não quero saber, eu não quero trazer de volta para mim o código, o que eu quero que a função me devolva é o nome do time, o que eu achar, supondo que eu estou pesquisando o código 8, como a gente está mostrando aqui embaixo, né? Aqui embaixo, ó, eu estou procurando o código 8, estou criando a minha fórmula VLOOKUP. O código 8, olhando aqui, corresponde ao Corinthians. Então, quando eu achar o que eu estou procurando, o que eu vou achar é o código T08, que eu estou botando aqui do lado, marcado em azul. O código T08 é o que eu estou procurando. Mas o que eu quero trazer de volta quando a minha função achar o código T08? Eu não quero trazer T08. Eu quero trazer o nome, que no caso é Corinthians. Esse nome, Corinthians, que é o que eu quero trazer do meu intervalo de dados para a célula onde eu estou fazendo a minha fórmula. O último item da fórmula VLOOKUP é esse item chamado classificado. O argumento classificado, que é opcional, ele permite passar a informação para a função se a coluna que a gente está pesquisando ela está ou não ordenada alfabeticamente. Então, se a gente está pesquisando uma coluna que não está ordenada alfabeticamente, a gente tem que informar isso para a função aplicando no campo, no argumento classificado, o número 0. Caso a coluna esteja ordenada, basta a gente deixar em branco ou colocar o número 1. Com os argumentos todos vistos, vamos passar então para a escrita da função com todos os parâmetros que a gente precisa já na planilha. Então o VLOOKUP vai ser a chave de pesquisa, que no caso é o código de um time que eu coloquei aqui na célula H14. Põe um ponto e vírgula e a minha fórmula fica esperando para eu dizer agora para ela o segundo argumento, que é o intervalo, que agora está destacado aqui em cima com uma corzinha diferente. O intervalo que eu vou pesquisar é o intervalo que vai da linha A3 até a coluna B com célula indeterminada. Para quê? Para eu poder usar todas as células que participem desse intervalo, dessas duas colunas. A3, B.
E quando eu achar alguma coisa na coluna A, no código, ou na minha coluna 1, né? Essas colunas agora, para a função, elas têm número. Então, a minha coluna onde está o código é a coluna 1, e a coluna nome, onde está o Botafogo, é a coluna 2, sempre relativo ao espaço que eu estou trabalhando. Não tem nada a ver com a coluna que eu estou usando. Então, para ficar claro na PROC-V. Essa daqui, essa coluna à esquerda, essa daqui é a coluna 1. Essa daqui com o nome é a coluna 2. Isso não tem nada a ver com coluna A ou coluna B. Se eu tiver o meu intervalo de dados começando aqui na célula D13, por exemplo, se o meu intervalo começasse na célula D13, tudo que está na coluna D seria a coluna 1 do meu intervalo de dados. O que tivesse na coluna E seria a coluna 2, e o que tivesse na F, coluna 3, e assim por diante. Selecionei o meu intervalo de dados. E vou dizer então que quando ele encontrar o código na coluna 1, ele tem que trazer para mim a coluna 2. E, por fim, como eu sei que está tudo ordenado ali, eu não preciso colocar nada, ele vai achar para mim o código corretamente. Então, tenho lá T8, posso escolher agora T10 e ele trouxe internacional, posso escolher T14 e ele trouxe Ceará, e ele está fazendo exatamente aquilo que eu pedi. Ou seja, a minha função VLOOKUP, ela procura pelo código do time, que está aqui à esquerda na célula H14, nesse intervalo de dados entre as células A3 e B, mostrando que os meus dados vão até o final dessa planilha. E quando ele encontra, ele traz para mim a coluna 2. Tá? Vou acrescentar uma outra coluna aqui. Sigla. Vou botar aqui sigla. Então, Botafogo, eu vou botar BOT. São aquelas siglas que aparecem na televisão. Eu estou procurando a segunda coluna aqui no caso agora. Se a gente clicar 2 vezes, vai mostrar que eu continuo com o meu intervalo de 2 colunas, mas eu quero que o meu intervalo, na verdade, seja as 3 colunas. Então, o meu intervalo agora é todo esse conjunto de dados e eu quero trazer, sempre que eu encontrar um código, quero trazer o nome do time. Perfeito? Só para ficar claro que o meu intervalo de dados não precisa corresponder à primeira coluna da planilha, ou seja, o número da coluna que eu uso na função PROC-V é diferente da letra que acompanha a minha coluna, eu vou transferir os meus dados aqui para a coluna, começando na coluna D. Agora eu tenho que vir aqui e acertar na minha fórmula o intervalo que eu estou usando. Então eu quero usar o intervalo que começa em D16 e vai até F, para comportar todas as linhas que sejam digitadas nesse intervalo aí em algum momento. E quero continuar trazendo para mim a coluna 2. Beleza. Coluna 2 aqui. E aí eu aproveito, como eu quero fazer, pegar as informações completas, eu quero também pegar a sigla do time. Então ali eu tenho o código, aqui eu tenho o nome, e agora eu vou querer pegar a sigla do time. Vou pintar aqui de azul a sigla do time, então é mais uma informação que eu quero. O que eu posso fazer? Bem, eu posso arrastar minha fórmula VLOOKUP para o lado e ver o que acontece. Opa, está dando um erro.
eu estou procurando por Cruzeiro e está vindo bot de Botafogo. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Bom, vamos recorrer aos nossos conhecimentos sobre bloqueio de célula. A minha busca é sempre pelo código do time. Então, se eu olhar aqui agora, eu não estou mais procurando pelo código do time. A minha busca está sendo aqui pela célula I14, onde está escrito Cruzeiro. Então, eu tenho que acertar isso para poder copiar. Então, a primeira coisa que eu vou acertar é, na verdade, eu quero, mesmo que eu esteja em outro lugar, eu quero continuar procurando a minha célula H14. Beleza. Então, o resultado ali já está aparecendo como Cruzeiro, está dando certo. Então, agora eu vou arrastar para o lado. Opa, continua dando errado. Ele agora está procurando a célula certa, o conteúdo certo, está procurando pelo T12, mas olha o que aconteceu aqui com o meu intervalo de dados. O meu intervalo de dados mudou de C16, né, de D16 para E16 até a célula G. Ele andou uma coluna para o lado quando eu arrastei uma coluna. Então vamos voltar aqui na célula I14 e vamos bloquear também o intervalo dos meus dados, D16F. Perfeito. Então agora eu posso arrastar. E aí eu descobri mais um problema. Agora que ele acertou tudo, ou seja, estou procurando o código do lugar certo, estou considerando os dados no lugar certo, mas eu agora estou procurando a coluna 2 novamente. E eu não quero mais a coluna 2, eu quero a coluna 3, onde está quero a coluna onde está a sigla. Então eu tenho que vir aqui e alterar nessa segunda fórmula, agora não apenas na primeira, na segunda. Na primeira eu resolvi o problema das referências não bloqueadas. E na última eu vou fazer para a coluna 3. Beleza. Então agora eu faço uma busca pelo código do time, encontro esse código do time em algum lugar e quando eu encontro eu trago os dados que estão aqui na minha coluna 3. Então, repetindo. Primeira coisa, eu procuro os dados que estão no campo, na célula H14. Eu encontro esses dados na minha primeira coluna do meu intervalo, que no meu caso aqui é a coluna D, e para a função é a coluna 1. Venho e encontro ele aqui, encontro T12. Quando eu encontro T12, a minha função me diz que eu quero recuperar a sigla que está na coluna 3. Não está na coluna 2, não quero a coluna 2, eu quero a coluna 3 do meu intervalo, que aqui corresponde à coluna F da planilha. Então, a minha busca pela sigla acabou encontrando a sigla correspondente ao time do Cruzeiro. Posso apagar aqui, apagar essas observações todas e vou lembrar de pintar de novo aqui da corzinha azul que eu perdi quando eu fiz a cópia arrastando. Então tá lá. Eu tenho um código que eu posso pesquisar aqui. Opa, uma outra coisa que eu não modifiquei, quando eu alterei a posição dos times, eu não alterei a validação. Então, vou lá em dados, validação de dados, e vou procurar o local da validação, que não é mais A3 a 1000, é D16 até... Ok. Salvar. Então, agora eu tenho lá os meus códigos, posso escolher um código e ele acha para mim a informação.